estão mais acostumadas em ouvir sobre inteligência intelectual, que é o famoso QI, não é isso? Isso. Eu gosto de trazer Tá, uma quarta inteligência, que tá, para mim é a inteligência que fica na base da pirâmide, que sustenta todas as outras. tá. Então, as quatro seriam a inteligência física, Ok, a inteligência intelectual ou racional, ok, a emocional e a espiritual. ok. Eu acho interessante que se o pessoal procurar, e vocês vão encontrar a inteligência 4.0, que é a inteligência Tá, espiritual. ok. Né? Então, a o 1.0 é a física, A física. e, e por inteligência física, eu falo não só do meu corpo, como também o meu Tá. bem-estar físico, é a minha saúde, é o cuidado que eu tenho com o meu corpo, com a Tá. alimentação, Uhum. cuidados estéticos, Uhum. porque se eu cuido também do meu estético, eu cuido, né, das minhas emoções, enfim. Uhum. A inteligência física, por exemplo, de uma criança que nasce com a capacidade física de andar, quando Ok. começa a dar os primeiros passinhos, ele cai, levanta, continua. Então, de Uhum. novo, é um exercício que é aprendido. Existe Perfeito. a habilidade e ela precisa de Ser prática. praticada. Uhum. Como as crianças, quando vão para a escola, né, e começam a escrever, primeiro elas escrevem em letra bastão, depois passam para Uhum. cursiva, e tudo Uhum. isso exige prática, coordenação Ok. motora, né, andar de bicicleta. Então, no começo Ok. você põe as rodinhas, depois vai tirando, enfim, Uhum. é esse exercício desta habilidade física. Perfeito. E todos eles são quocientes, né? Por isso que são os Qs. A Uhum. inteligência intelectual ou racional, que ficou Que é, muito em voga sim, no na nossa final da década, adolescência. nossa, década de 70, 80, né? Sim. E o curioso é que existem estudos sobre inteligência intelectual, racional, Uhum. no final do século XIX. Então, Caramba, assim, então é bem antiga. e é interessante porque existem várias escalas, né? Tá. Conforme os estudos iam sendo elaborados, né? As Uhum. escalas Uhum. iam se alterando também. Então, a inteligência intelectual ou racional é Uhum. aquela do raciocínio lógico, é aquela da resolução dos problemas, do poder de Uhum. análise para a resolução de problemas. Uhum. E o QI, né, que é o quociente de Sim. inteligência, ele foi usado por muito tempo, por mais de uma década, até mesmo para seleção e recrutamento Eu de fiz. funcionários. Na época que eu estava procurando emprego em algumas empresas, eu fiz o teste de QI. Era muito comum. Teve uma época que era muito comum. Era comum, inclusive, em escola. Uhum. Eles faziam os testes de QI nas crianças Sim. para verificar se elas estavam de Na acordo turma com A, na turma B uma, ou na turma ou C. na turma H, né? Agora, o mais curioso é que os É. testes eles foram elaborados para uma faixa etária diferente daquela em que o teste era aplicado. Sim. Então, realmente era, né, uma coisa bem delicada. Uhum. Ah, Aí, em 83, o Uhum. Howard Gardner, Uhum. ele aprofundou, né, o estudo sobre a inteligência intelectual, e ele Sim. publicou um livro que ficou super famoso, que chama Inteligências Múltiplas. Uhum. E hoje ele continua sendo, né, um ícone, mas chegaram à conclusão de que as inteligências das quais ele fala nada mais são do que desmembramentos ou tipos da inteligência racional ou intelectual. Uhum. Esse livro foi assim
muito utilizado na época, até mesmo para desenvolvimento de metodologias de ensino. E ele é interessante, ele é bem interessante. E até hoje tem questões ali que são bacanas. Aí, caminhando um pouco mais, a gente chega na inteligência emocional do Goldman. Um pouco mais recente, anos 2000, não? Talvez? 90. 90. Ele publicou, eu acho que foi, deixa eu checar aqui, não sei se foi 95. Não é tão recente não, mas... Não. Mas a inteligência emocional, ela continua ainda com um peso bastante grande, né? Tá. A inteligência emocional, são 15 componentes, né? 15 escalas, divididas em 4 quadrantes, né? O quadrante número 1 é o que ele chama da autoconsciência, e é como eu entendo minhas emoções. Conseguir nomear minhas emoções. Então, vou dar um exemplo rapidinho, né? Eu falo assim, eu estou irritado. Irritado não é a emoção. Irritado é o estado que a minha emoção me causou. Entendi. Então, esta irritação tem como base que emoção? Pode ser raiva, pode ser medo. Então, muitas vezes, nomear a emoção já é uma dificuldade. Existe a generalização da emoção. Eu não posso não estar consciente, né, da onde está vindo a coisa. Então, esse seria o primeiro quadrante. O segundo quadrante é o autogerenciamento dessas emoções. Então, eu reconheço a emoção e eu consigo gerir essas emoções. O terceiro quadrante é... Seria controlar? Não necessariamente. Sim e não, porque existem momentos que eu preciso ter menos empatia do que outros momentos. Existem momentos em que eu preciso sair do prumo e ficar brava, ou não. Então, isso é o mais difícil, né? Porque você pode ter consciência, só que a hora que você perdeu a paciência mesmo, né? Sim. Então, não tem muito o que fazer a respeito, mas é um exercício diário. Sim. E esse é o autogerenciamento, né? A consciência social, que seria o terceiro quadrante, é o como eu demonstro empatia em relação à emoção dos outros. Então, aí já começa a entrar as minhas emoções em relação ao outro, qual que é o impacto das minhas emoções no outro e como que eu percebo a emoção do outro. Aí entra a questão, né, da empatia, que é realmente olhar com o olhar do outro, né? Calçar os sapatos do outro. Que é o que está faltando muito pra gente hoje em dia, né? Tem umas sandalinhas aí, né? Mas está faltando um sapatinho. E o quarto quadrante, né? São as habilidades sociais, ou seja, o quanto eu consigo gerir a emoção alheia. Então, parte da autoconsciência para a gestão da emoção alheia. Então, por exemplo, eu perceber que você está irritado e tentar causar assim uma espécie de um curto-circuito, sabe, na sua emoção, para ver se você consegue elaborar um pouquinho melhor o que você está sentindo. Então, esta é a inteligência emocional, o que eu sinto. A inteligência intelectual, o que eu penso. E aí a gente passa para inteligência espiritual, que é o que eu sou. Então eu vou ler aqui a definição da Cindy sobre a inteligência espiritual. Ela diz que é a capacidade de se comportar com sabedoria e compaixão, mantendo paz interior e exterior,
independentemente da situação. O que significa isso? Significa você ter a inteligência, ou é a inteligência que nós usamos para dar sentido para a nossa vida, para buscar o que nós valorizamos, o que realmente faz a diferença na minha vida. Então, é o buscar um eu maior, um eu superior. Então, existe o meu eu, né? E um eu mais elaborado, mais desenvolvido, menos apegado aos pequenos atos da vida, é você conseguir ter uma visão maior, enfim, daquilo que te cerca. Então, essa é a definição de inteligência espiritual, né? Que é você realmente usar sabedoria e compaixão. Agora, para você usar sabedoria e compaixão, para você ter sabedoria, aí entra toda a questão desse exercício, de exercitar os músculos da espiritualidade, da inteligência espiritual.